uma oportunidade para um novo começo. Eu acho que quando a Bíblia diz se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, eu acho que significa que nos tornamos novo barro espiritual. Você sabe, se alguém é careca, não vai crescer cabelo porque nasceu de novo. Quer dizer, se alguém está 15 quilos acima do peso, não vai acordar magro porque nasceu de novo. Mas ficamos novos por dentro, nós temos uma nova oportunidade. E em seguida, se deixarmos o que está em nós nos ajudar, pode nos ajudar com todas essas outras coisas aqui, de fora. E sabe, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ouça o que eu estou preparando para dizer. Ela não diz que todas as coisas vão positivamente acontecer com Deus. Eu acho que às vezes pensamos que porque há uma promessa na palavra, que não importa o que fazemos, nós pensamos, bem, eu creio que eu deveria ter isso para mim. Bem, sabe, a crença verdadeira provoca a obediência. E assim, quando Deus diz, quem quiser pode receber as promessas, e todas essas coisas boas são para quem quiser, isso não significa que aquele que tem algum consentimento mental, creio que Deus quer que eu tenha uma vida boa, então eu vou ter uma vida boa. Não significa que eu acredito que Deus quer que eu tenha uma vida boa, e Ele vai me mostrar como chegar até lá. E eu vou tomar as medidas de fé. Agora me escute, não desanime quando eu digo isso. Isso vai levar tempo, e provavelmente vai levar mais tempo do que pensei que levaria. E pode ser mais difícil do que pensei que seria. E pode custar-me algumas coisas na minha vida, mas eu estou determinada a tomar posse daquilo porque Jesus morreu. E se Ele morreu por mim, para que eu pudesse desfrutar da minha vida, então eu não vou sair por aí de cabeça baixa, sendo infeliz o tempo inteiro, porque cada pequena coisa na minha vida não está exatamente do jeito que eu gostaria que fosse. Amém. Aqui está, você pode vir a uma reunião como esta, você pode ir à sua igreja e você tem toda a boa música e boa pregação, e todos nós ficamos animados com a palavra de Deus, mas a verdade é que você tem que ir para casa. E eu acho que eu deveria dizer-lhe que eu não vou ficar aqui o tempo todo, nem você. Mas se você puder passar pelo fim de semana, eu vou estar de volta, dar-lhe uma palavra na segunda-feira de manhã. Veja, na TV. Mas a verdade, sabe, nós não apenas flutuamos sobre a nuvem de glória, cantando aleluia, glória a Deus, porque nós estamos salvos, mas nós temos uma vida real, com mágoa e verdadeira dor e necessidades reais, e algumas pessoas muito feias às vezes. E não são muito agradáveis de se lidar. Mas Paulo disse, eu estou determinado a conhecê-lo, e o poder de sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, mesmo enquanto ainda estou neste corpo. Agora, Paulo estava falando do poder da ressurreição, onde você pode ter uma vida absolutamente, realmente, uma vida agradável, apesar de tudo em sua vida, muitas vezes não estar exatamente do jeito que você gostaria que fosse. Temos que aprender a trabalhar isso com o Espírito Santo. Deus tem um bom plano para nós. Nós temos oportunidade para um novo começo. Nos tornamos novo barro espiritual para o Espírito Santo trabalhar, mas devemos aprender a ceder. Esta é uma palavra bonita, ceder. Estou começando a gostar muito desta palavra. Temos que aprender a ceder. Em vez de sermos resistentes, nós temos que aprender a render-nos, em vez de sermos teimosos. Vamos lá. Vamos olhar uma escritura em Romanos capítulo 6, verso 13. Você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue se você não aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Você diz, bem, eu quero que Deus fale comigo, mas eu simplesmente não ouço de Deus. Bem, quer saber? Acho que você ouve mais do que você pensa que ouve. Eu acho que nós pensamos, às vezes, que este ouvir de Deus é esta coisa
super assustadora, cheia de vozes estranhas, muito mistério. E realmente, a maior maneira pela qual Deus conduz o seu povo é através do conhecimento. Não é comum, você sabe, você só sabe, eu deveria fazer isso, eu não deveria fazer isso? Oh, cara, eu não deveria ter dito isso. Eu provavelmente deveria voltar atrás, pedir desculpas, mas não, eu não vou. Eles fazem isso comigo também, não. Então, tantas vezes, sério, tantas vezes Deus nos guia, Ele nos mostra alguma coisa, mas não queremos. Isso não é o que nós queremos fazer. E nós temos que aprender a ceder, porque Deus não está tentando nos levar a qualquer lugar que não vá trabalhar para o nosso bem. Você entende? E mesmo se houver algo que Deus lhe pede para desistir, que seja um pouco difícil para você, não está tentando tomar seus brinquedos? Sabe, Ele não é um pai ruim que está tentando tomar seus brinquedos. É somente porque é algo que precisa ir em sua vida para o seu bem-estar. Há algo bem melhor que Deus tem em mente para você. E Ele está apenas tentando ajudá-lo a ver isso, mas você nunca vai vê-lo se você ficar com as coisas ruins. Amém? Alguns de vocês, seus amigos que você tem, estão prestes a matar você. Honestamente. Sabe por que você não foge deles? Porque você não quer ficar sozinho. Você não quer não ser convidado, você não quer não ter algo para fazer na sexta-noite. E por isso você continua infeliz. Eu quero te dizer uma coisa, eu fiquei sozinha por um longo tempo, enquanto eu estava tentando obedecer a Deus para fazer o que eu estou fazendo. Quando eu comecei a fazer o que eu estou fazendo, não era muito popular a mulher pregar. E eu perdi meus amigos, fui convidada a deixar a minha igreja. Isso foi muito duro, sabe? Mas eu não poderia mais ser infeliz. Eu tinha decidido, eu não posso ser infeliz mais. Eu não posso, eu tenho que descobrir sobre essa coisa de Deus. Eu tenho que descobrir se não há mais nada do que sentar-se no banco no domingo de manhã e ir depois para casa brigando com meu marido e então voltar na próxima semana. Tem que haver mais, eu tenho que descobrir o que é. E há mais para você, para você, para você, para você, para você e para cada um de vocês aqui. Há mais para cada um de vocês. Se você apenas começar realmente a seguir a liderança do Espírito Santo. Bem, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas... Bem, eu sei que eu não deveria comer isso, mas... Eu sei que provavelmente não deveria assistir isso na TV, mas... Bem, você está basicamente dizendo, eu sei o que Deus quer, mas eu vou fazer o que eu quero. Bem, então só não planeje ter aquilo que Jesus morreu para te dar. Obrigada. Agora eu quero dizer, você poderia viver assim e ir para o céu? Se você realmente acreditar em Deus... Se realmente acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, mas mesmo só isso tem que provocar algum nível de obediência. Quer dizer, eu só acho que temos muita religião desleixada nos dias de hoje, apenas um monte de algo como... Bem, eu vou à igreja, como você vive o resto da semana? O que você faz no resto da semana? Alguém pode dizer onde você trabalha, podem dizer que há uma diferença entre você e as outras pessoas, ou você está com medo de ser falado e julgado? E criticado, medo de não ter ninguém com quem almoçar? Veja, nós temos que nos levantar e nos destacar. Eu não estou falando de ser estranho e ser algo tipo, sabe, uma pessoa que todo mundo pensa que é maluca. Não é disso que eu estou falando. Não é o que eu estou falando. Eu só estou falando sobre começar a tomar decisões que você sabe que vão produzir fruto em sua vida. E honestamente, se você fica longe de algumas das pessoas com quem você está envolvido, você pode passar um momento de solidão. Vou lhe dizer que você provavelmente vai, mas eu digo, será realmente bom para você, porque se você não tiver qualquer outra pessoa, você começa a conhecer Jesus. Você e ele podem ficar mais próximos se ele é tudo que você tem. Então, Romanos 6,13 diz, e eu adoro isso aqui, não ofereçam ou cedam, aqui está a nossa palavra de novo, seus membros corporais e faculdades ao pecado,
como instrumentos e ferramentas de injustiça. Antes ofereçam-se e cedam a Deus como quem voltou da morte para a vida perpétua e ofereça os membros corporais e faculdades a Deus, apresentando-os como instrumentos de justiça. Agora, eu amo isso. Quem sabe? Quantos de vocês sabem o que é ser tentado a pecar? Ok. Então, quantos de vocês sabem o que é resistir? Quantos de vocês aqui passou por uma situação que você apenas cedeu e cedeu? Você pode se poupar de 1 milhão de discussões em sua casa apenas por não ter que ter a última palavra. Vamos, esta é uma boa pregação. Eu não posso deixá-lo pensar que ele está certo. Eu estou farta dele pensar que está certo. Ele não está certo o tempo inteiro. Querida, deixa-lhe dizer, os homens sempre têm razão. Agora, isso... Quer dizer, isso vem com um pacote. Tem algo a ver com o ego deles, que eles apenas acham que estão certos sobre tudo. Mas, senhoras, nós sabemos diferente. Mas isto fica entre nós. Vamos deixá-los pensar que estão certos. Meu Deus, meu Deus. Hebreus capítulo 10, verso 16. E esta é a aliança, o testamento, o acordo que eu farei e concluirei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes, em seus pensamentos de compreensão íntimos. E ele então continua a dizer, e de seus pecados e de suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Eu não me lembrarei mais. Agora veja isso, porque o que eu vou compartilhar nos próximos minutos é importante. Ora, onde há remissão absoluta, perdão e cancelamento de penas de todos esses pecados e iniquidades, porque não há qualquer oferta que precise ser feita pelo pecado. Aqui está o que precisamos tirar disso e aplicar à nossa vida prática. Quando Jesus pagou o preço por nossos pecados, isso foi como um precioso e completo presente. Não há mais qualquer oferta que precise ser feita pelo pecado. Nós não temos que... Bem, deixe-me dar alguns exemplos. Quando eu faço algo errado e peço a Deus que me perdoe, eu recebo perdão, eu não preciso me sentir culpada. Isso é a coisa mais difícil para nossas cabeças, porque pensamos que devemos, pelo menos, bater em nós mesmos por alguns dias e pensar no quanto somos infelizes. Quero dizer, é realmente um desafio receber o perdão de Deus e depois ir em frente. Mas Jesus disse, quer dizer, a Bíblia diz, já não há mais penalidade para você pagar. E olha o que eu aprendi. Aprendi isso na minha vida e talvez tenha impacto em alguns de vocês. Eu acho que quando nós não fizemos as coisas direito no passado, ou talvez você tenha feito algumas coisas terríveis no passado, sabe? Talvez você tenha feito algumas coisas realmente terríveis no seu passado. Mas se você recebeu a Cristo com sinceridade no coração, você já não tem mais que ser penalizado por isso ou tentar ir e pagar. E o que eu fiz por muitos anos foi, mesmo que eu cresce no perdão de Deus, eu me sentia mal ao meu respeito o tempo inteiro. Levava minha carga de culpa onde quer que eu fosse. Isso é engraçado quando digo, mas é verdade, eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Quer dizer, eu fiquei tão acostumada a me sentir mal e a me sentir culpada por alguma coisa, que quando eu realmente comecei a entender que eu não tenho que pagar pelos meus erros, parecia errado. Era como, errado se sentir tão bem. Então me levou um tempo para realmente entender que estava tudo bem. Se sentir bem. E outra coisa com que eu tinha muita dificuldade foi que eu tive muita dificuldade em desfrutar da minha vida. E eu trabalhava. Podia trabalhar? Você me dá um projeto e eu vou trabalhar, porque eu me sentia bem comigo mesma. Quando eu trabalhava e produzia algo, eu procurava sentido naquilo que eu fazia.
E Deus não quer que nós tenhamos nosso mérito e valor pelo que fazemos. Ele quer que nós tenhamos o nosso valor e mérito por quem somos nele. E quando nós podemos fazer isso, então realmente não importa o que fazemos, não temos de ter uma posição elevada, podemos ser felizes fazendo o que Deus coloca em nossa frente para fazer. E se Ele coloca você na plataforma, ok. Mas se Ele coloca você para lavar o vaso sanitário, ok. Todo mundo quer estar aqui. Bem, você não quer realmente se Deus não te chamou para estar aqui. Muitos querem fama e glória e não quer nada com o restante que vem junto, sabe? E apenas ser feliz sendo o que quer que Deus queira que você seja. Você não tem que desistir de sua alegria para pagar pelos seus erros passados. Não precisa se sentir culpado o tempo todo para pagar por seus erros do passado. Não tem que passar a vida inteira sem fazer nada, exceto trabalhar, tentando pagar por seus erros do passado. Não há problema em desfrutar de sua vida. Amém? Não tem problema em desfrutar de si mesmo. Bem sabe, Maria Madalena era uma mulher com um passado. Uau! Apenas para você saber, Madalena não era o seu nome, era a cidade de onde ela era. Seria como chamar-me Joyce Fenton. Isto era algo comum naqueles dias. Houve outra Maria que viajou com Jesus, que era de Betânia. Por isso eles diziam Maria de Betânia. Bem, esta foi Maria Madalena. Então, sabe, Deus nem sempre escolhe as pessoas populares dos lugares populares. Jesus de Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Por que Deus não colocou em uma cidade mais respeitável? Porque Ele não escolheu alguns dos discípulos mais respeitáveis? Porque Ele não escolheu uma mulher que fosse mais respeitável para ungir Jesus com doce perfume? Sabe, Maria provavelmente tinha sido prostituta na sua vida no passado. O perfume que ela usou para ungir a Jesus, possivelmente, eu não tenho um verso que diz isso, mas pense comigo. Possivelmente poderia ter sido comprado com dinheiro que ela recebeu da sua profissão como prostituta. Mas sabe, era o que ela tinha. Valia 1 ano de salário. E Jesus tinha feito tanto por ela em perdoá-la. 7 demônios foram expulsos de Maria. A Bíblia diz que ela era uma pecadora especialmente perversa. E, no entanto, entenda, ela estava na equipe de viagem. Uau! Ela estava na equipe de viagem. Agora eu sou exigente sobre quem viaja comigo. Especialmente em cômodos próximos, porque você os tem na sua cara o tempo inteiro. E aqui está esta pecadora especialmente má. Sim. Na equipe de viagem. Viajava com ele o tempo todo. Veja, quando você está perdoado, está perdoado. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. E em Cristo, nós temos a igualdade total. Você entende isso? Em Cristo, não há mais homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem livre. Somos todos um em Cristo. Não somos nada sem Ele e tudo o que nós somos é por causa dEle. Eu faço o que estou fazendo porque Deus me deu o dom para fazê-lo. Eu não poderia fazer se eu não tivesse o dom de fazê-lo. Você não poderia fazer o que você faz se você não tivesse o dom. E ouça o que eu vou dizer. Por favor, entenda isso. Nada do que Deus nos dá para fazer é insignificante. Ouviram-me? O diabo sempre quer nos fazer sentir pequenos, muito pequenos. Quando os irmãos de Davi vieram a ele, quando ele saiu para o campo de batalha, eles realmente não queriam lá, porque sabiam que ele tinha sido ungido para ser rei e estavam com ciúmes dele, e disseram: com quem você deixou aquelas pequenas ovelhinhas? Eles queriam depreciá-lo, eles queriam que ele se sentisse pequeno.
E sabe, não temos tempo para ir para todas essas escrituras, mas em 1 Coríntios ele diz que Deus propositalmente escolhe. Não, nós vamos lá. 1 Coríntios 1, verso 26. Considerem o que vocês eram quando foram chamados, irmãos. Não muitos de vocês eram considerados sábios segundo estimativas e padrões humanos. Muitos de vocês não eram influentes e poderosos, nem muitos de vocês eram de alto e nobre nascimento. Mas Deus agora, por favor, veja isso, mas Deus silenciou, escolheu deliberadamente as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Deus também silenciou, escolheu deliberadamente o que no mundo é humilde, insignificante e marcado, tratado com desprezo. Até mesmo aquelas coisas que não são nada, para que pudesse depor e reduzir a nada as coisas que são, de modo que nenhum homem mortal deve ter pretensão de vangloriar-se na presença de Deus. Deus sempre usa o que o mundo jogaria fora como lixo. Você ouviu-me? Nunca se menospreze, mesmo que outras pessoas o façam, não acredite nisso. Nem concorde com eles, diga, não, eu sou filha de Deus, eu estou perdoada, eu sou uma nova criatura, eu não importo com o que fiz no passado, eu tenho um bom futuro na minha frente e eu não vou perder isso. Eu digo o tempo todo, por favor, entenda, eu tive um início ruim na vida. Realmente, um começo doloroso, triste, mas eu estou tendo um ótimo fim. Amém? E a mesma coisa está disponível para cada um de vocês, não é uma fórmula positiva, mas uma possibilidade. Se você aprender a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo guie sua vida. Sabe, temos tentado transmitir às pessoas, quando damos a elas uma oportunidade de receber a Cristo em nossas reuniões. Eu compartilhei com o Michael, há tempos atrás, eu disse, estou preocupada porque muitas pessoas pensam que podem apenas pegar Jesus e pregá-los as suas bagunças e ele vai corrigi-las todas e poderão ir e viver como elas querem viver, porque nós vemos muito disso. Mas sabe, quando você é verdadeiramente nascido de novo, deve haver uma mudança, quero dizer, uma mudança bastante radical. Eu não quero dizer perfeição, mas deve haver uma mudança. Devemos estar mudando o tempo todo e crescendo e sendo mais como Cristo é. Eu acho que, às vezes, a única coisa que nós perdemos é que, sim, você pode receber a Cristo. Isso é tudo que você precisa para ter seus pecados perdoados. Cremos que Jesus morreu pelos seus pecados, mas para ter a vida que Ele quer que você tenha, você precisa estar disposto a ceder e a render-se a Ele. Você precisa estar disposto a também, como Mike diz, a dar-lhe as chaves de sua vida. E não importa o quão inteligente você pensa que é, não é inteligente o bastante para gerenciar a sua vida. Temos uma oportunidade para um novo começo. Eu acho que quando a Bíblia diz se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, eu acho que significa que nos tornamos novo barro espiritual. Você sabe, se alguém é careca, não vai crescer cabelo porque nasceu de novo. Quer dizer, se alguém está 15 quilos acima do peso, não vai acordar magro porque nasceu de novo. Mas ficamos novos por dentro, nós temos uma nova oportunidade. E em seguida, se deixarmos o que está em nós nos ajudar, pode nos ajudar com todas essas outras coisas aqui, de fora. E sabe, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ouça o que eu estou preparando para dizer. Ela não diz que todas as coisas vão positivamente acontecer com Deus. Eu acho que às vezes pensamos que porque há uma promessa na palavra,
que não importa o que fazemos, nós pensamos, bem, eu creio que eu deveria ter isso para mim. Bem, sabe, a crença verdadeira provoca a obediência. E assim, quando Deus diz, quem quiser pode receber as promessas, que todas essas coisas boas são para quem quiser, isso não significa que aquele que tem algum consentimento mental, creio que Deus quer que eu tenha uma vida boa, então eu vou ter uma vida boa. Não significa que eu acredito que Deus quer que eu tenha uma vida boa e Ele vai me mostrar como chegar até lá. E eu vou tomar as medidas de fé. Agora me escute, não desanime quando eu digo isso. Isso vai levar tempo e provavelmente vai levar mais tempo do que pensei que levaria. E pode ser mais difícil do que pensei que seria. E pode custar-me algumas coisas na minha vida, mas eu estou determinada a tomar posse daquilo porque Jesus morreu. E se Ele morreu por mim, para que eu pudesse desfrutar da minha vida, então eu não vou sair por aí de cabeça baixa, sendo infeliz o tempo inteiro, porque cada pequena coisa na minha vida não está exatamente do jeito que eu gostaria que fosse. Amém. Aqui está, você pode vir a uma reunião como esta, você pode ir à sua igreja e você tem toda a boa música e boa pregação, e todos nós ficamos animados com a palavra de Deus, mas a verdade é que você tem que ir para casa. E eu acho que eu deveria dizer-lhe que eu não vou ficar aqui o tempo todo, nem você. Mas se você puder passar pelo fim de semana, eu vou estar de volta, dar-lhe uma palavra na segunda-feira de manhã. Veja, na TV. Mas a verdade, sabe, nós não apenas flutuamos sobre a nuvem de glória, cantando aleluia, glória a Deus, porque nós estamos salvos, mas nós temos uma vida real, com mágoa e verdadeira dor e necessidades reais, e algumas pessoas muito feias às vezes. E não são muito agradáveis de se lidar. Mas Paulo disse, eu estou determinado a conhecê-lo, e o poder de sua ressurreição, que me levanta de dentre os mortos, mesmo enquanto ainda estou neste corpo. Agora, Paulo estava falando do poder da ressurreição, onde você pode ter uma vida absolutamente, realmente, uma vida agradável, apesar de tudo em sua vida, muitas vezes não estar exatamente do jeito que você gostaria que fosse. Temos que aprender a trabalhar isso com o Espírito Santo. Deus tem um bom plano para nós. Nós temos oportunidade para um novo começo. Nos tornamos novo barro espiritual para o Espírito Santo trabalhar, mas devemos aprender a ceder. Esta é uma palavra bonita, ceder. Estou começando a gostar muito desta palavra. Temos que aprender a ceder. Em vez de sermos resistentes, nós temos que aprender a render-nos, em vez de sermos teimosos. Vamos lá. Vamos olhar uma escritura em Romanos capítulo 6, verso 13. Você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue se você não aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Você diz, bem, eu quero que Deus fale comigo, mas eu simplesmente não ouço de Deus. Bem, quer saber? Acho que você ouve mais do que você pensa que ouve. Eu acho que nós pensamos, às vezes, que este ouvir de Deus é esta coisa super assustadora, cheia de vozes estranhas, muito mistério. E realmente, a maior maneira pela qual Deus conduz o seu povo é através do conhecimento. Não é comum, você sabe, você só... Sabe, eu deveria fazer isso, eu não deveria fazer isso? Oh, cara, eu não deveria ter dito isso. Eu provavelmente deveria voltar atrás, pedir desculpas, mas não, eu não vou. Eles fazem isso comigo também, não. Então, tantas vezes, sério, tantas vezes Deus nos guia, Ele nos mostra alguma coisa, mas não queremos. Isso não é o que nós queremos fazer. E nós temos que aprender a ceder, porque Deus não está tentando nos levar a qualquer lugar que não vá trabalhar para o nosso bem. Você entende? E mesmo se houver algo que Deus lhe pede para desistir, que seja um pouco difícil para você, não está tentando tomar seus brinquedos? Sabe, Ele não é um pai ruim que está tentando tomar seus brinquedos. É somente porque é algo que precisa ir em sua vida para o seu bem-estar.
Há algo bem melhor que Deus tem em mente para você. E Ele está apenas tentando ajudá-lo a ver isso, mas você nunca vai vê-lo se você ficar com as coisas ruins. Amém? Alguns de vocês, seus amigos que você tem, estão prestes a matar você. Honestamente. Sabe por que você não foge deles? Porque você não quer ficar sozinho. Você não quer não ser convidado, você não quer não ter algo para fazer na sexta-noite. E por isso você continua infeliz. Eu quero te dizer uma coisa, eu fiquei sozinha por um longo tempo, enquanto eu estava tentando obedecer a Deus para fazer o que eu estou fazendo. Quando eu comecei a fazer o que eu estou fazendo, não era muito popular a mulher pregar. E eu perdi meus amigos, fui convidada a deixar a minha igreja. Isso foi muito duro, sabe? Mas eu não poderia mais ser infeliz. Eu tinha decidido, eu não posso ser infeliz mais. Eu não posso, eu tenho que descobrir sobre essa coisa de Deus. Eu tenho que descobrir se não há mais nada do que sentar-se no banco no domingo de manhã e ir depois para casa brigando com meu marido e então voltar na próxima semana. Tem que haver mais, eu tenho que descobrir o que é. E há mais para você, e 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 para cada um de vocês aqui. Há mais para cada um de vocês. Se você apenas começar realmente a seguir a liderança do Espírito Santo. Bem, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas... Bem, eu sei que eu não deveria comer isso, mas... Eu sei que provavelmente não deveria assistir isso na TV, mas... Bem, você está basicamente dizendo, eu sei o que Deus quer, mas eu vou fazer o que eu quero. Bem, então só não planeje ter aquilo que Jesus morreu para te dar. Obrigada. Agora eu quero dizer, você poderia viver assim e ir para o céu? Se você realmente acreditar em Deus... Se realmente acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, mas mesmo só isso tem que provocar algum nível de obediência. Quer dizer, eu só acho que temos muita religião desleixada nos dias de hoje, apenas um monte de algo como... Bem, eu vou à igreja, como você vive o resto da semana? O que você faz no resto da semana? Alguém pode dizer onde você trabalha, podem dizer que há uma diferença entre você e as outras pessoas, ou você está com medo de ser falado e julgado? E criticado, medo de não ter ninguém com quem almoçar? Veja, nós temos que nos levantar e nos destacar. Eu não estou falando de ser estranho e ser algo tipo, sabe, uma pessoa que todo mundo pensa que é maluca. Não é disso que eu estou falando. Não é o que eu estou falando. Eu só estou falando sobre começar a tomar decisões que você sabe que vão produzir fruto em sua vida. E honestamente, se você fica longe de algumas das pessoas com quem você está envolvido, você pode passar um momento de solidão. Vou lhe dizer que você provavelmente vai, mas eu digo, será realmente bom para você, porque se você não tiver qualquer outra pessoa, você começa a conhecer Jesus. Você e ele podem ficar mais próximos se ele é tudo que você tem. Então, Romanos 6,13 diz, e eu adoro isso aqui, não ofereçam ou cedam, aqui está a nossa palavra de novo, seus membros corporais e faculdades ao pecado, como instrumentos e ferramentas de injustiça. Antes ofereçam-se e cedam a Deus, como quem voltou da morte para a vida perpétua, e ofereçam os membros corporais e faculdades a Deus, apresentando-os como instrumentos de justiça. Agora, eu amo isso. Quem sabe? Quantos de vocês sabem o que é ser tentado a pecar? Ok, então quantos de vocês sabem o que é resistir? Quantos de vocês aqui passou por uma situação que você apenas cedeu e cedeu? Você pode se poupar de 1 milhão de discussões em sua casa apenas por não ter que ter a última palavra. Vamos, esta é uma boa pregação. Eu não posso deixá-lo pensar que ele está certo. Eu estou farta dele pensar que está certo. Ele não está certo o tempo inteiro. Querida, deixa-lhe dizer, os homens sempre têm razão. Agora, isso... Quer dizer, isso vem com um pacote. Tem algo a ver com o ego deles, que eles apenas acham que estão certos sobre tudo. Mas, senhoras, nós sabemos diferente.
Mas isto fica entre nós. Vamos deixá-los pensar que estão certos. Meu Deus, meu Deus. Hebreus capítulo 10, verso 16. E esta é a aliança, o testamento, o acordo que eu farei e concluirei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes, em seus pensamentos de compreensão íntimos. E ele então continua a dizer: e de seus pecados e de suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Eu não me lembrarei mais. Agora veja isso, porque o que eu vou compartilhar nos próximos minutos é importante. Ora, onde há remissão absoluta, perdão e cancelamento de penas de todos esses pecados e iniquidades, porque não há qualquer oferta que precise ser feita pelo pecado. Aqui está o que precisamos tirar disso e aplicar à nossa vida prática. Quando Jesus pagou o preço por nossos pecados, isso foi como um precioso e completo presente. Não há mais qualquer oferta que precise ser feita pelo pecado. Nós não temos que... Bem, deixe-me dar alguns exemplos. Quando eu faço algo errado e peço a Deus que me perdoe, eu recebo perdão, eu não preciso me sentir culpada. Isso é a coisa mais difícil para nossas cabeças, porque pensamos que devemos, pelo menos, bater em nós mesmos por alguns dias e pensar no quanto somos infelizes. Quero dizer, é realmente um desafio receber o perdão de Deus e depois ir em frente. Mas Jesus disse, quer dizer, a Bíblia diz, já não há mais penalidade para você pagar. E olha o que eu aprendi. Aprendi isso na minha vida e talvez tenha impacto em alguns de vocês. Eu acho que quando nós não fizemos as coisas direito no passado, ou talvez você tenha feito algumas coisas terríveis no passado, sabe? Talvez você tenha feito algumas coisas realmente terríveis no seu passado. Mas se você recebeu a Cristo com sinceridade no coração, você já não tem mais que ser penalizado por isso ou tentar ir e pagar. E o que eu fiz por muitos anos foi, mesmo que eu cresce no perdão de Deus, eu me sentia mal ao meu respeito o tempo inteiro. Levava minha carga de culpa onde quer que eu fosse. Isso é engraçado quando digo, mas é verdade, eu não me sentia bem se eu não me sentisse errada. Quer dizer, eu fiquei tão acostumada a me sentir mal e a me sentir culpada por alguma coisa, que quando eu realmente comecei a entender que eu não tenho que pagar pelos meus erros, parecia errado. Era como, é errado se sentir tão bem? Então me levou um tempo para realmente entender que estava tudo bem. Se sentir bem. E outra coisa com que eu tinha muita dificuldade foi que eu tive muita dificuldade em desfrutar da minha vida. E eu trabalhava. Podia trabalhar? Você me dá um projeto e eu vou trabalhar, porque eu me sentia bem comigo mesma. Quando eu trabalhava e produzia algo, eu procurava sentido naquilo que eu fazia. E Deus não quer que nós tenhamos nosso mérito e valor pelo que fazíamos. Ele quer que nós tenhamos o nosso valor e mérito por quem somos nele. E quando nós podemos fazer isso, então realmente não importa o que fazemos, não temos de ter uma posição elevada, podemos ser felizes fazendo o que Deus coloca em nossa frente para fazer. E se Ele coloca você na plataforma, ok. Mas se Ele coloca você para lavar o vaso sanitário, ok. Todo mundo quer estar aqui. Bem, você não quer realmente, se Deus não te chamou para estar aqui. Muitos querem fama e glória e não quer nada com o restante que vem junto, sabe? E apenas ser feliz sendo o que quer que Deus queira que você seja. Você não tem que desistir de sua alegria para pagar pelos seus erros passados. Não precisa se sentir culpado o tempo todo para pagar por seus erros do passado. Não tem que passar a vida inteira sem fazer nada, exceto trabalhar, tentando pagar por seus erros do passado. Não há problema em desfrutar de sua vida. Amém? Não tem problema em desfrutar de si mesmo.
Bem sabe, Maria Madalena era uma mulher com um passado. Uau! Apenas para você saber, Madalena não era o seu nome, era a cidade de onde ela era. Seria como chamar-me Joyce Fenton. Isto era algo comum naqueles dias. Houve outra Maria que viajou com Jesus, que era de Betânia, por isso eles diziam Maria de Betânia. Bem, esta foi Maria Madalena. Então, sabe, Deus nem sempre escolhe as pessoas populares dos lugares populares. Jesus de Nazaré, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Por que Deus não colocou em uma cidade mais respeitável? Por que Ele não escolheu alguns dos discípulos mais respeitáveis? Por que Ele não escolheu uma mulher que fosse mais respeitável para ungir Jesus com doce perfume? Sabe, Maria provavelmente tinha sido prostituta na sua vida no passado. O perfume que ela usou para ungir a Jesus, possivelmente, eu não tenho um verso que diz isso, mas pense comigo. Possivelmente poderia ter sido comprado com dinheiro que ela recebeu da sua profissão como prostituta. Mas sabe, era o que ela tinha. Valia 1 ano de salário. E Jesus tinha feito tanto por ela em perdoá-la. 7 demônios foram expulsos de Maria. A Bíblia diz que ela era uma pecadora especialmente perversa. E, no entanto, entenda, ela estava na equipe de viagem. Uau! Ela estava na equipe de viagem. Agora eu sou exigente sobre quem viaja comigo. Especialmente em cômodos próximos, porque você os tem na sua cara o tempo inteiro. E aqui está esta pecadora especialmente má. Sim. Na equipe de viagem. Viajava com ele o tempo todo. Veja, quando você está perdoado, está perdoado. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. E em Cristo, nós temos a igualdade total. Você entende isso? Em Cristo, não há mais homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem livre. Somos todos um em Cristo. Não somos nada sem Ele e tudo o que nós somos é por causa dEle. Eu faço o que estou fazendo porque Deus me deu o dom para fazê-lo. Eu não poderia fazer se eu não tivesse o dom de fazê-lo. Você não poderia fazer o que você faz se você não tivesse o dom. E ouça o que eu vou dizer. Por favor, entenda isso. Nada do que Deus nos dá para fazer é insignificante. Ouviram-me? O diabo sempre quer nos fazer sentir pequenos, muito pequenos. Quando os irmãos de Davi vieram a ele, quando ele saiu para o campo de batalha, eles realmente não queriam lá, porque sabiam que ele tinha sido ungido para ser rei e estavam com ciúmes dele, e disseram: com quem você deixou aquelas pequenas ovelhinhas? Eles queriam depreciá-lo, eles queriam que ele se sentisse pequeno. E sabe, não temos tempo para ir para todas essas escrituras, mas em 1 Coríntios ele diz que Deus propositalmente escolhe. Não, nós vamos lá. 1 Coríntios 1, verso 26. Considere o que vocês eram quando foram chamados, irmãos. Não muitos de vocês eram considerados sábios segundo estimativas e padrões humanos. Muitos de vocês não eram influentes e poderosos, nem muitos de vocês eram de alto e nobre nascimento. Mas Deus agora, por favor, veja isso, mas Deus silenciou, escolheu deliberadamente as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Deus também silenciou, escolheu deliberadamente o que no mundo é humilde, insignificante e marcado, tratado com desprezo, até mesmo aquelas coisas que não são nada, para que pudesse depor e reduzir a nada as coisas que são, de modo que nenhum homem mortal deve ter pretensão de vangloriar-se na presença de Deus. Deus sempre usa o que o mundo jogaria fora como lixo. Você ouviu-me?
Nunca se menospreze, mesmo que outras pessoas o façam, não acredite nisso. Nem concorde com eles, diga, não, eu sou filha de Deus, eu estou perdoada, eu sou uma nova criatura, eu não importo com o que fiz no passado, eu tenho um bom futuro na minha frente e eu não vou perder isso. Eu digo o tempo todo, por favor, entenda, eu tive um início ruim na vida. Realmente, um começo doloroso, triste, mas eu estou tendo um ótimo fim. Amém? E a mesma coisa está disponível para cada um de vocês. Não é uma fórmula positiva, mas uma possibilidade. Se você aprender a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo guie sua vida. Sabe, temos tentado transmitir às pessoas, quando damos a elas uma oportunidade de receber a Cristo em nossas reuniões. Eu compartilhei com o Michael, há tempos atrás, eu disse, estou preocupada porque muitas pessoas pensam que podem apenas pegar Jesus e pregá-los as suas bagunças e ele vai corrigi-las todas e poderão ir e viver como elas querem viver, porque nós vimos muito disso. Mas sabe, quando você é verdadeiramente nascido de novo, deve haver uma mudança, quero dizer, uma mudança bastante radical. Eu não quero dizer perfeição, mas deve haver uma mudança. E devemos estar mudando o tempo todo e crescendo e sendo mais como Cristo é. Eu acho que, às vezes, a única coisa que nós perdemos é que, sim, você pode receber a Cristo. Isso é tudo que você precisa para ter seus pecados perdoados. Cremos que Jesus morreu pelos seus pecados, mas para ter a vida que Ele quer que você tenha, você precisa estar disposto a ceder e a render-se a Ele. Você precisa estar disposto a também, como Mike diz, a dar-lhe as chaves de sua vida. E não importa o quão inteligente você pensa que é, não é inteligente o bastante para gerenciar a sua vida. Temos uma oportunidade para um novo começo. Eu acho que quando a Bíblia diz que alguém está em Cristo, é uma nova criatura, eu acho que significa que nos tornamos novo barro espiritual.
Você sabe se alguém é careca, não vai crescer cabelo porque nasceu de novo? Quer dizer, se alguém está 15 quilos acima do peso, não vai acordar magro porque nasceu de novo. Mas ficamos novos por dentro, nós temos uma nova oportunidade. E em seguida, se deixarmos o que está em nós nos ajudar, pode nos ajudar com todas essas outras coisas aqui, de fora. E sabe, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ouça o que eu estou preparando para dizer. Ela não diz que todas as coisas vão positivamente acontecer com Deus. Eu acho que às vezes pensamos que porque há uma promessa na palavra, que não importa o que fazemos, nós pensamos, bem, eu creio que eu deveria ter isso para mim. Bem, sabe, a crença verdadeira provoca a obediência. E assim, quando Deus diz, quem quiser pode receber as promessas,